Muito bem, senhoras e senhores, sinceramente gostaria de poder dizer feliz quinta-feira para vocês, mas não é uma quinta-feira feliz, é uma quinta-feira sombria. E isso porque vou para a prisão por muito tempo. Na verdade, o Rabino Shmuley apresentou mais um relatório ao FBI contra mim. Vou contar um pouco sobre isso agora, logo no início. O que segue não é sátira. Não estou tentando ser engraçado e quero que vocês levem isso a sério. Na verdade, isso acabou de ser publicado no Jerusalem Post. É assim que a situação é séria. E aqui está o que diz. Diz que a filha do Rabino Shmuley, Raquel, abre aspas, denunciou uma entrega de pizza ameaçadora ao FBI, aumentando as tensões na disputa Botek-Owens sobre antissemitismo. Sim, uma pizza não kosher foi enviada para a casa deles e o FBI foi contatado a meu respeito. Vamos falar sobre isso? Além disso, Andrew Tate e Tristan Tate, caso você não tenha visto, foram liberados. Você sabe, eles estavam detidos. É possível que eles ainda tenham que ir para a prisão. Acontece que o juiz disse, não, vou liberá-los, mas você precisa ver esse vídeo. Porque eles certamente, pelo menos o Andrew, realmente tiveram algumas palavras fortes para a grande mídia. Realmente imperdível. É isso que temos a seguir sobre Candace. Tudo bem, vamos direto ao assunto. Vamos começar com Andrew Tate, porque ele está constantemente fazendo referência Matrix. Ele sempre fala sobre Matrix. A matriz está me atacando? Vamos desacelerar um pouco. Por que ele está dizendo isso? O que ele quer dizer quando afirma que a Matrix está vindo atrás de mim? Bem, claro, você deve estar pensando, Candace, obviamente ele está se referindo ao filme, a série que começou em 1999, a série Matrix. E se você ainda não assistiu, não sei por que não assistiu. Na verdade, é um conjunto de filmes fantástico, realmente é. Mas vou te contar rapidamente, trata-se da queda tecnológica da humanidade. Apresenta um mundo em que os humanos não têm consciência de que estão sendo escravizados por uma inteligência artificial. Essencialmente, a realidade está sendo simulada para eles. E eles acreditam que é a realidade, mas na verdade não é? Então, eles têm o protagonista do filme, é um cara chamado Neo. Ele é descrito como o escolhido. E ele é caçado por agentes e considerado um terrorista, uma ameaça à falsa realidade criada pela máquina. A ameaça que Neo representa, aliás, é simplesmente o fato de que ele pode libertar as mentes humanas. Ele pode despertar as pessoas para entenderem que, espere um segundo, nossa realidade está sendo simulada para nós. E claro, isso seria uma ameaça para a máquina. Então, ao personagem, o agente Smith, todo mundo se lembra do agente Smith, para aqueles que já viram os filmes. E embora ele se apresente como humano, na verdade ele é, segundo a Wikipédia, uma IA, um programa de inteligência artificial na Matrix, que foi programado para manter a ordem dentro do sistema, eliminando qualquer simulacro humano que possa trazer instabilidade para a realidade simulada, assim como qualquer programa rebelde que não sirva mais a um propósito para o coletivo das máquinas. Então, basicamente, ele aparece para eliminar as pessoas. Quando elas param de perceber isso, quando começam a perceber, na verdade, que estão em uma realidade simulada, ele quer garantir que isso não se espalhe. Isso é quase como um vírus, perceber tipo, espere um segundo, não é bem assim. Nem tudo é o que parece. E pode parecer infantil para algumas pessoas quando Andrew Tate diz que estamos vivendo em uma Matrix, mas eu não sou uma dessas pessoas que considera isso infantil. Porque eu entendo exatamente do que ele está falando. E eu imagino que muitas pessoas que assistem a este podcast também percebem isso, certo? Estamos reconhecendo que temos um monte de agentes Smith. Outro termo para isso pode ser Operação Mockingbird, que são enviados para proteger e defender o Estado. Se olharmos para eles como a máquina que está simulando nossa realidade o tempo todo. E acho que provavelmente não há exemplo mais claro disso no passado. Do que observar a forma como as pessoas que diziam, ei, talvez não corra para tomar essa nova vacina, eram imediatamente silenciadas. Um monte de agentes Smith apareceu e disse, você é perigoso. Você vai matar a vovó. Você é um assassino de vovó? Você é tão egoísta? Havia psicólogos escrevendo artigos alegando que até mesmo pessoas que se viam como talvez querendo pensar sobre a vacina estavam apresentando sintomas de psicopatia. Quero dizer, toda a máquina estava fazendo as pessoas acreditarem na realidade. Todo mundo ia morrer a menos que entrasse na fila. Isso, meus amigos, é a Matrix. E já houve muitas vezes em que isso aconteceu. Vimos isso com o movimento Me Too. Vimos isso com o BLM. E você pode ver como as pessoas realmente são programadas de acordo com o que estão assistindo na grande mídia. Elas só ficam repetindo umas às outras o tempo todo. E as pessoas nunca realmente levantam a cabeça e imaginam, tipo, e se todos eles estiverem mentindo?
E se eles estiverem escravizando minha mente? O que são essas pessoas que eles me dizem que são os mocinhos, os bandidos, e talvez alguns dos bandidos sejam os mocinhos? Esses são os tipos de pensamentos que tenho há anos e reconheço que sim, há algo ali. Quando? Os verdadeiros vilões não são pessoas que o Estado persegue, como Jeffrey Epstein, mas sim pessoas que são protegidas pelo Estado, potencialmente pela CIA e pelo Mossad. Acho que o caso do Jeffrey Epstein foi revelado. E então as pessoas que nem parecem tão más assim, ou você nem tem certeza do que elas fizeram, porque há tantos artigos vindo em sua direção, são perseguidas implacavelmente. Eu sou perseguido implacavelmente o tempo todo. E nós vamos chegar a isso. Meu relatório do FBI estava sendo feito contra mim. E por isso Andrew Tate dizendo que isso não é algo para se levar levianamente. E eu quero poder mostrar a vocês o que ele disse ao sair da prisão. Agora, rapidamente, só para lembrar vocês, a casa dele foi invadida novamente. Ele e o irmão dele foram detidos. Era muito provável, havia uma grande chance de que eles fossem colocados de volta na prisão até que acusações reais fossem feitas contra eles. Eles dizem que estão investigando a mesma coisa, uma rede de tráfico sexual humano da qual há indícios, mas, pelo visto, não há muitas ou suficientes provas para realmente levá-los a julgamento, o que eles vêm pedindo há anos. Iniciem julgamento com as provas, dizem que somos traficantes sexuais, manchando nossa reputação. Vocês estão manchando o nome, exigimos um julgamento. E eles dizem, não, ainda estamos investigando, precisamos chamar todas essas mulheres, sabe? E então, eles foram invadidos novamente e o juiz decidiu liberá-los. As circunstâncias são que Andrew Tate será liberado para a prisão domiciliar e Tristan Tate pode se locomover pela Romênia, mas ele não pode realmente sair do estado enquanto aguarda uma investigação adicional ou interminável. Agora quero mostrar este vídeo do Andrew Tate do lado de fora do tribunal ontem em Bucareste antes de contar isso para vocês. As novas acusações que estão levantando contra ele e sobre o que isso realmente se trata. Ouça Andrew Tate e você notará que, segundo ele, a primeira coisa que ele diz é que ele é construído de forma diferente. Eu adoro isso. Ouça com atenção. Você está bem? Homem muito fresco. Construído de uma forma totalmente diferente. Sim, isso está correto? Construído de forma diferente. Claro, melhor que ok. Somos livres, livres, livres. Escutem, vou dizer uma coisa para todos. Escute-me. Mudei-me para a Romênia há 10 anos e encontrei um país incrível, cheio de pessoas bonitas. E eu contei ao mundo inteiro sobre a Romênia. Se você mencionar o nome Romênia em qualquer lugar do mundo, eles vão dizer, Andrew, leve para lá, Andrew, leve para lá. Eu não fiz nada além de promover este país. Eu não fiz nada além de falar coisas fantásticas sobre a Romênia, sem parar. E quando eu fazia isso, as pessoas me diziam, se a Romênia é tão boa, se é tão segura, tão bonita, por que ela tem uma reputação tão ruim? E eu disse, bem, provavelmente há alguns maus elementos, algumas pessoas ruins que destruíram toda a reputação. Como os poucos tolos da Decal. Eles simplesmente apareceram e nos disseram que as mães dos nossos filhos, de alguma forma, são traficantes de pessoas. Eu fui gentil, eu fui paciente, eu joguei o jogo. Eu respeitei o judiciário. Eu compareci a todas as audiências no horário. Mas eles invadiram minha casa de novo. E agora vieram dizendo que há 35 vítimas. Você sabe, todas as 30 garotas têm declarações em nossa defesa. 30 dizendo, não fizemos absolutamente nada de errado. Mas 2 são mães dos nossos filhos. E mais 2 nunca nem estiveram na Romênia. Elas nunca nem estiveram aqui. Eles encontraram garotas aleatórias. E fizeram elas assinarem papéis. Isso é uma armação. É absolutamente repugnante. Mérito para o juiz que enxergou a besteira e me deixou livre. E mais uma coisa. A mídia é cúmplice. Todos vocês são. Quando nos jogaram na cadeia pela primeira vez, quando nos colocaram lá, todos vocês saíram dizendo traficante de pessoas. Nenhum de vocês perguntou, cadê as provas? Cadê as evidências? Cadê as fotos? Cadê os vídeos? Nenhum. 3 anos depois fazem a mesma besteira e todos vocês ficam aí perguntando, tráfico de pessoas? Eu não sou traficante de pessoas, está claro? Se você traficou alguém, há provas. Isso é uma armação, é uma farsa. Os 3 promotores do Decal, na minha casa, eu perguntei, por que vocês estão aqui? Não há caso. Eles disseram, há um caso se a gente inventar um. Isso é uma armação. Tudo isso é. Escutem, silêncio, silêncio. Não estou falando com você, senhor. Fique quieto, fique quieto, fique quieto. Isso é uma armação. Isso é feito de propósito. E é planejado para inventar os crimes mais hediondos possíveis para difamar nosso nome. E todo cidadão romeno deveria se envergonhar de ver milhões de euros sendo gastos à toa, tentando colocar homens inocentes na prisão. Em vez de consertar as estradas, consertar os hospitais, consertar este país, vocês têm um país lindo, cheio de pessoas lindas. E 3 idiotas na Deco têm tudo nas mãos.
Quanto à lavagem de dinheiro, claro, vou falar sobre isso. Lavagem de dinheiro, sem problema. Supostamente somos lavadores de dinheiro porque compramos artigos de luxo e tentamos esconder isso. Compramos artigos de luxo para outras pessoas e escondemos nosso dinheiro. Se você comprar uma bolsa para sua namorada, na Romênia você é acusado de lavagem de dinheiro. Isso é nojento. Nojento. Nós temos filhos. Isso é nojento. Obrigado. Como esse clipe faz você se sentir? E a propósito, pessoal, estou vendo no chat ao vivo agora que vocês estão dizendo que os policiais acabaram de... Aparentemente, enquanto estamos ao vivo agora, eles chegaram novamente à casa de Andrew Tate e Tristan Tate durante uma transmissão ao vivo. Eles estavam transmitindo ao vivo, acho que há cerca de 30 minutos, parece que vieram durante essa reunião de emergência. Como os policiais precisam estar aqui de novo? Estou fazendo essa pergunta novamente. Eu não tenho todos os fatos aqui, mas estou olhando os comentários de vocês e parece que o que estão dizendo é verdade. Eles acabaram de ser liberados há poucas horas e agora a polícia está de volta à casa deles neste exato momento. Como você se sente ao ouvir o que ele está dizendo? Como eu disse, deixe de lado seus sentimentos sobre a indústria em que eles estavam envolvidos. Você terá meu acordo em relação à pornografia, webcamming e coisas desse tipo. Foram 3 anos da vida dele. Da vida dos dois. Eles têm filhos. Eles ainda não conseguiram uma data real para o julgamento, para poder comparecer e se defender. E mesmo assim, em toda a mídia, todo mundo tem um comentário porque acredita que leu em algum lugar. Eles leram a matéria. Você pode perguntar para essas pessoas, quantos de vocês realmente leram o processo que foi apresentado contra eles? Um caso que começou supostamente com 4 vítimas. Nos últimos 3 anos, eles têm trabalhado em um caso com 4 vítimas. Então, 3 dessas vítimas desistiram. Uma dessas vítimas agora está sendo processada por eles por difamação no estado da Flórida. E, magicamente, eles são novamente alvo de uma batida policial. E o que você acha disso? Você ouviu o que ele disse ali e eu vou repetir para você. Eles encontraram 35 novas vítimas. Então, isso foi uma caça às bruxas. Não importa como você olhe para isso. Você não pode me dizer que não foi. Primeiro, você tinha 4 vítimas de Andrew Tate e então, enquanto o fazia esperar e não permitia que ele saísse do estado, encontrou mais 35 vítimas. Agora, eu não analisei essas 35 novas vítimas. Tenho me comunicado com ele. Estou pedindo para ele me enviar os novos documentos porque quero checar todos os fatos antes de apresentar isso a vocês, ao público. Mas o que ele disse naquele clipe e o que ele me confirmou hoje em uma declaração foi isso. 31 dessas 35 vítimas prestaram depoimentos em favor de Andrew e Tristan Tate. Essencialmente, mais uma vez, o Estado os considera vítimas e eles dizem, nós não somos vítimas. A mesma coisa aconteceu com as outras 3 vítimas no caso anterior. Ele está dizendo que 2 delas são mães diferentes dos filhos dele e de Tristan. Ok? Então isso o levaria a 33. E então ele diz que os 2 últimos nunca pisaram na Romênia e existem no Reino Unido. Agora, mais uma vez, estou acreditando no que ele diz quando diz isso e não fiz minha própria diligência. O que posso dizer é que é completamente absurdo que qualquer pessoa tenha seus movimentos restringidos por 3 anos e nem mesmo tenha uma data para o julgamento. Então, basicamente, o que está acontecendo agora é que eles estão jogando esse caso na mídia. Toda pessoa tem uma opinião sobre isso. Pouquíssimas pessoas realmente leram o caso. Quando consegui os documentos, tive que traduzi-los para o inglês porque estavam em romeno. E precisei tentar cruzar as informações sobre de quem ele estava falando e fazer perguntas específicas. Como ele diz para a mídia, bem ali na frente dele, vocês são a Matrix. Por que nenhum de vocês fez a devida diligência? Por que vocês não estão reportando os fatos? Porque só eu fui olhar esse caso e disse, ei pessoal, isso aqui parece uma porcaria. Eu investiguei e realmente era. O que estava na minha frente? Não eram os vídeos que circulam na internet, não eram os vídeos em que as pessoas dizem, olha só, ele disse que realmente tinha webcam com menores de idade. Não é isso que está acontecendo aqui. Não é sobre isso que esse processo judicial trata. Você precisa ler os documentos reais e então se perguntar por que estão tentando executar esse julgamento pela mídia. Sobre o que isso realmente se trata. Agora, é sobre lavagem de dinheiro? É sobre um negócio de webcam? É sobre tráfico sexual de pessoas? Segundo o público, é sobre os 3? Por que a mídia odeia tanto esses 2 homens, sendo que sabemos que existem vilões piores? Então sim, estou olhando para isso agora e puxando esse status. Parece que há 5 minutos Andrew Tate postou que eles estavam ao vivo fazendo o programa deles. E eles postaram que a polícia estava aparecendo novamente nas câmeras de segurança deles, porque deve ter havido algo que esqueceram 24 horas atrás. Quando esses 2 jovens foram detidos,
Então vamos manter vocês informados sobre isso. Mas eu realmente acho que tudo isso é completamente inaceitável. Estamos vendo uma injustiça no simples tratamento de que as pessoas merecem ter um julgamento rápido, certo? Quer você odeie esses caras, quer você ame esses caras, quer você acredite neles, quer ache que estão mentindo, você tem o direito de ter um julgamento rápido e não de ser forçado a viver um julgamento público sem nenhum fato, escrito por um monte de pessoas na mídia que absolutamente te detestam. E sim, eu fico na defensiva sobre isso porque vejo isso acontecer rotineiramente com pessoas que se opõem à narrativa da grande mídia, não importa qual seja essa narrativa. Seja sobre o BLM, seja sobre a Covid, seja sobre Israel, as pessoas que se posicionam tendem a sofrer tremendamente. Isso está errado. Certo, pessoal, antes de entrarmos nessa história do Rabino Shmuley, que na verdade está relacionada ao mesmo ponto de abuso da justiça, do sistema judiciário, eu quero agradecer ao nosso patrocinador aqui, a BIM, porque, vejam, todos nós sabemos que o sono é a base da saúde do corpo inteiro. Quando dormimos bem, nossa mente e nosso corpo funcionam em seu melhor desempenho. Um bom sono é tanto mental quanto físico, e nosso desempenho diário depende disso. O Dream Powder da BIM, respaldado por ciência, é testado para garantir alta qualidade e eficácia, sendo formulado para ajudar seu corpo a relaxar, apoiando todas as 4 fases do ciclo do sono. Para ajudar você a adormecer mais rápido e permanecer dormindo por mais tempo. Outros auxiliares do sono podem causar sonolência no dia seguinte, mas o Dream contém uma poderosa mistura totalmente natural de 5 ingredientes principais: reishi, magnésio, L-teanina. Você tem apigenina e melatonina. Essa combinação ajuda você a adormecer, permanecer dormindo e acordar renovado. Neste momento, meus ouvintes recebem um desconto especial no saudável Hot Cocoa para dormir, chocolate quente para dormir, e ele não tem açúcar adicionado. Você só precisa misturar o Dream em água quente ou leite vaporizado e aproveitar antes de dormir. Se você quiser experimentar o Dream, o pó mais vendido da BIM, aproveite até 40% de desconto por tempo limitado acessando shopbim.com/Candace e use o código Candace no checkout. É isso, shopbim.com/Candace e use o código Candace para até 40% de desconto. Uma boa noite de sono nunca teve um sabor tão bom. Certo, vamos falar com o Rabino Shmuley. Vamos começar por aí? Obviamente vocês têm acompanhado, eu fiquei indo e voltando. O Rabino Shmuley e a filha dele têm me assediado há anos. E eu não sei. É incrível que existam jornalistas que acreditam em tudo o que ele diz e continuam publicando tudo o que ele fala sobre os ataques contra ele e a filha, mesmo sendo muito claro que são eles que estão assediando. Não posso dizer que não ri de muita coisa. Quando meu assessor de imprensa me mandou uma mensagem, tudo o que ele disse foi, sem comentários. Porque o que você pode dizer quando vê uma manchete dessas? O que você realmente pode dizer quando lê uma manchete do Jerusalem Post dizendo que o FBI foi contatado por causa de uma pizza havaiana? Então vou apenas ler para vocês aqui, acho que, os fatos, ok? Diz o seguinte: em um novo desdobramento da disputa em andamento entre o Rabino Shmuley e a polêmica figura da mídia conservadora Candace Owens, a filha do Rabino, Raquel Lea, apresentou uma queixa ao FBI após receber o que ela acredita ter sido uma mensagem ameaçadora entregue em forma de pizza em sua casa na Flórida. Vai piorar. De acordo com um e-mail enviado ao FBI e obtido pelo Jerusalem Post, parabéns a eles por conseguirem isso. A filha dele recebeu uma pizza da Domino's em sua casa no dia 20 de agosto de 2024. A pizza não era kosher. Você não imaginava que ia chegar a esse nível de nojeira. Era uma pizza não kosher? A pizza não kosher, que ela não pediu, foi entregue com um recibo contendo seu nome e endereço, mas com um número de telefone que pertencia ao seu pai, o Rabino Shmuley. A pizza não havia sido paga, o que levantou preocupações imediatas. Então, quando li isso, pensei, ei, talvez seu pai tenha pedido uma pizza e não tenha pago por ela. Eu não sei, talvez seu pai seja um pouco mão de vaca, sabe? E só tenha te mandado uma pizza. Porque ele queria forjar um ataque de bandeira falsa contra mim, eu não sei. Mas eu certamente não teria recebido uma pizza de abacaxi e pensado, isso é coisa da Candace Owens. Mas foi isso que ela pensou. E então ela enviou um e-mail e fez uma denúncia ao FBI. E você sabe, ela foi gentil o suficiente para incluir a prova disso em um e-mail que ela encaminhou. Ela escreveu esse e-mail para vários contatos, incluindo o pai dela. Hoje recebi uma pizza da Domino's que eu não pedi. O recibo, que anexei abaixo, tinha meu nome, meu endereço e o antigo número de telefone fixo dos meus pais. A pizza não havia sido paga. E ela? Há provas de que essa pizza definitivamente chegou à nossa casa. Quero dizer, eles publicaram os recibos, literalmente os recibos. Aqui está. Olha, isto é um recibo.
Não podemos negar a evidência de que o pedido número 27 chegou. Ok, veja, você pode ver que parece que o entregador está com a mão nele, o entregador está com as mãos nele. Foi um pedido para... Parece ser uma pizza havaiana de 14 polegadas, massa tradicional, e não foi paga. Você pode ver no canto, traz de volta. Temos que mostrar a eles. Isso é perturbador. Estou com medo por ela, pela família, pela segurança deles. No canto, embaixo do 27, diz que a pizza não foi paga. Precisamos combater o antissemitismo e todas as suas formas. Quero deixar bem claro aqui, todas as suas formas. E então, nesta ocasião rara, eu me solidarizo com o Rabino Shmuley e sua filha e espero que o FBI não poupa absolutamente nenhum esforço quando se trata de localizar e capturar esse indivíduo horrível e perigoso, que pediu e que é considerado uma ameaça significativa à segurança pública. Pizza havaiana não paga para a casa da filha do Rabino Shmuley. Então, estou com vocês. E eu sei que o antissemitismo é um ódio que se transforma. E posso ver que foi exatamente isso que aconteceu nesta circunstância. E por isso quis compartilhar isso com o meu público. Se você vir algo, diga algo. Se você vir um entregador da Domino's, rapaz, parecendo um pouco suspeito, por favor, seja privilegiado como a Raquel é. Então nem ligue para a polícia local. Tem que gostar disso. Sabe, tem pessoas negras que dizem, tipo, a gente liga pro 190 na periferia e a polícia nem aparece. Eu quero ser a Raquel. Quero crescer tão privilegiado que meu instinto, quando peço uma pizza, seja, tipo, ligar para o FBI. Tipo, vou mandar um e-mail para o FBI. Esquece a polícia local. Vou mandar um e-mail para o FBI. Que Deus abençoe essa família, ou algo assim. Certo, pessoal, quero seguir em frente. E por que eu nunca vou conseguir? Porque o Rabino Shmuley nunca vai me deixar seguir em frente. Mas eu realmente quero lembrar vocês sobre a Tax Network USA, porque muita gente deve impostos atrasados. E isso é realmente como carregar um peso nas costas. Vocês sabem que o auxílio da pandemia acabou, junto com a contratação de milhares de novos agentes? Obrigado, Biden e agentes de campo. O IRS já começou. 2024, enviando mais de 5 milhões de cartas de cobrança para quem tem declarações de imposto não entregues ou saldos devidos. Não abra mão dos seus direitos e não fale com eles sozinho. Eles não são seus amigos. A Tax Network USA, no entanto, uma empresa confiável de alívio fiscal, já economizou mais de $1 bilhão em impostos atrasados para seus clientes. E eles podem te ajudar a conseguir o melhor acordo possível. Se você deve 10 mil ou 10 milhões, eles podem te ajudar. Seja para negócios ou pessoal, mesmo que você tenha condições de pagar ou esteja com renda fixa. Eles podem ajudar a resolver finalmente sua carga tributária. Então ligue para 1-800-985-1000 para uma consulta privada e gratuita ou visite tnusa.com/Candace. Novamente, isso é TN, como Tennessee, USA.com/Candace. Tudo bem, pessoal, as pessoas estavam me fixando e pedindo minha opinião nesta. E eu não dei porque eu pensei, tudo bem, tanto faz, mas vou dar bem rápido. Antes de eu entrar nos seus comentários aqui, e estou curiosa para ver o que vocês acham sobre tudo isso que estamos falando sobre a Matrix. Mas as pessoas estavam, acho que, realmente emocionalmente envolvidas com, tipo, J.Lo e Ben Affleck, a reunião deles, sabe? Eles namoraram há muitos anos e ficaram noivos, e o noivado deles acabou. E então, acho que Ben Affleck e ela, de repente, decidiram, ei, podemos fazer isso dar certo de novo. E eles tiveram um casamento em Las Vegas e tiveram outro casamento na Geórgia, e as pessoas, não sei, as pessoas simplesmente se envolvem com relacionamentos de celebridades. E você vê pessoas postando vídeos de si mesmas chorando, magoadas ou decepcionadas. Porque esse casal não deu certo. E, aliás, eles nem chegaram a 2 anos juntos. Eles nem chegaram a 2 anos de relacionamento. É uma típica história de Hollywood. Estranhamente, as pessoas estavam interessadas nisso. Vou lhe dar minha opinião rápida sobre isso. Antes de mais nada, quero apenas dar alguns fatos aqui. J.Lo pediu o divórcio de Ben Affleck na terça-feira em Los Angeles, Tribunal Superior. E obviamente tenho certeza de que isso é extremamente embaraçoso pra ela, extremamente embaraçoso pra ele, porque eles fizeram tanto alarde sobre voltarem a ficar juntos. Diz que eles estão separados desde 26 de abril. Provavelmente não foi ela quem tomou a iniciativa disso, porque, novamente, é ainda mais constrangedor o seu casamento durar 1 ano e meio. Isso faz tudo parecer uma completa piada. Quero dizer, realmente parece que as festas de casamento duraram mais do que o próprio casamento. E, novamente, essa não é a primeira vez dela, por assim dizer. Ela já se casou 4 vezes. É muita vez pra se casar de modo geral. É muita vida pra se viver. Acho que ela se casou primeiro com o dançarino de apoio dela, e depois ela se casou de novo. Eu nem lembro o nome desse cara. Depois ela se casou com o Chris Judge. Ele talvez fosse ator. E depois ela se casou com o Marc Anthony. Tenho que dizer que ele tem músicas ótimas. Tenho que admitir que gosto das músicas em espanhol do Marc Anthony.
Eu até danço um pouco de bachata com músicas do Marc Anthony. E além disso, ela também ficou noiva várias vezes. Ela ficou, claro, noiva mais notoriamente do Ben Affleck. E isso não deu certo. Depois ela ficou noiva do jogador de beisebol dos Yankees, Alex Rodrigues. Então, é muita coisa. E por isso é estranho que as pessoas estivessem tão envolvidas nesse relacionamento. Eu não entendo porque sinto que, com Hollywood, vocês só precisam aceitar que o problema desses relacionamentos... E eu olhava e sabia que ele tinha dificuldade com isso. Alcoolismo. Ela não bebe. E talvez seja por isso que as pessoas pensavam combinação perfeita ou algo assim. Mas a realidade é que Hollywood é uma indústria na qual as pessoas se idolatram. E não estou dizendo que isso é definitivamente verdade sobre Ben Affleck ou definitivamente verdade sobre J.Lo. Estou falando de forma mais ampla aqui. Não quero insultar essas pessoas. Há crianças envolvidas. Mas a realidade é que Hollywood é como a Babilônia e foi criado para fazer as pessoas acreditarem nas estrelas celestiais como uma forma de astrologia para adorar estrelas, o que é bastante obscuro e sinistro. E, novamente, se você se envolver com o livro Hollywood Babylon, você terá, eu acho, você terá uma noção do que Hollywood é, para que ela foi criada. E então, quando você começa a adorar essas estrelas, por assim dizer, você está se envolvendo em um tipo de paganismo. Ok. É muito difícil para alguém que se considera um deus, certo? Submeter-se em um relacionamento. E é isso que um relacionamento exige. É preciso uma submissão. A submissão, aliás, é um ato lindo. É uma coisa linda que eu consiga me submeter ao meu marido, mesmo que Hollywood queira fazer você pensar o contrário com o feminismo. E não considero J.Lo o tipo de mulher que foi uma estrela por praticamente toda a sua vida. Eu realmente não acredito nessa coisa de Jenny from the Block, de que ela ainda é assim. Não acho que ela seja nada disso. Acho que ela é Jenny de Hollywood e acho que ela tem muitos relacionamentos, tem expectativas altas e ela tem pessoas entrando e saindo, servindo-a e dizendo sim o tempo todo. Na verdade, ela está sendo servida e recebendo submissão o tempo todo. Então, de repente, quando o casamento aparece, sabe? E você diz, agora você tem que se submeter. Ela fica tipo, eu não vou me submeter a nada. Todo mundo ao meu redor me diz, eu conto pra eles o que está acontecendo. Eles me dizem que eu sou incrível. E eu não vou simplesmente me submeter e abrir mão de quem eu sou. E a adoração das pessoas que se jogam aos meus pés no altar, eu não vou abrir mão disso. E é por isso, e novamente, estou falando de forma geral aqui, que a maioria desses relacionamentos de Hollywood não dá certo. E as pessoas deveriam simplesmente parar de investir neles e parar de ficar tristes por causa deles. Ou parar de se surpreender quando, sabe, duas pessoas que têm filhos trans acabam ficando juntas. Isso já é um indicativo. Essa não é uma família forte se você está simplesmente criando filhos trans, entende? Os valores que pelo menos nós valorizamos, os valores tradicionais, a fé, a família, não estão lá em Hollywood. Então, por favor, pare de se envolver nesse tipo de paganismo ou de se surpreender de qualquer forma. Tudo bem, pessoal, vou responder a alguns dos comentários de vocês. O que está acontecendo aqui? Tudo bem. Alguém disse que ela é narcisista, referindo-se a J.Lo, essa pessoa. Diz que Mark é um cantor de salsa. Ele tem faixas antigas de bachata. Nem tente brincar comigo. Ele definitivamente tem tudo. Hasta ayer. Não tente brincar comigo. Não tente me enganar, ok? Essa pessoa, entrando rapidamente em alguns desses superchats, diz: adoro muito seu conteúdo. Obrigado por tudo que você faz. Você pode fazer um especial sobre o Canadá. Precisamos que alguém como você acorde, meus compatriotas canadenses, de uma ditadura que Trudeau criou. Sim. Quer dizer, Trudeau é uma história completamente diferente. Quer dizer, falando sério, você tem que começar com Fidel Castro quando se trata do bom e velho Trudeau? Não tenho isso nos planos no momento. Porque, obviamente, estamos até o pescoço na política e na cultura americanas, mas sempre acho que há uma verdadeira sinergia. Então, obrigada pelo ótimo bate-papo, mamma mia. Marcelo escreve: Candace, estou morrendo de curiosidade para saber o que a pequena Candace está dizendo e cantando na sua introdução. Eu te amo. Ok, vou pegar isso para vocês de um vídeo. Vocês continuam perguntando sobre isso. O que estou cantando? Definitivamente não é a música do Yeah Stars. Eu nem lembro o que é, mas eu sempre participava de shows de talentos. E vou deixar vocês assistirem ao vídeo sozinho, comigo cantando. Só quero avisar que o canto não é bom. Ok? É por isso que colocamos a faixa do Yeah por cima, porque o canto não é bom. Certo, essa pessoa, o nome é Katie, escreve: o livro do Apocalipse menciona falsos judeus, Apocalipse 2:9. Tu és criticado por aqueles que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Sim, tenho muito a dizer sobre isso, mas quero rapidamente agradecer ao nosso último patrocinador do programa, American Financing. Já falei sobre eles 1000 vezes para vocês, então vamos fazer disso 1001.
porque as taxas de juros de fato caíram. E agora é o momento perfeito para ligar para meus amigos da American Financing. Eles são uma empresa familiar que está ajudando pessoas como você a criar economias significativas todo mês. Eles são consultores de hipoteca com salário fixo. Eles analisam todo o seu panorama financeiro, incluindo aqueles saldos frustrantes de cartão de crédito, nos quais você paga de 20% a 30% de juros todo mês. E trabalham com você para criar um programa de empréstimo que elimina tudo isso. E, em alguns casos, você ainda pode ficar com um dinheiro extra para criar uma reserva de emergência. A American Financing é uma verdadeira parceira para ajudar você e sua família a economizar dinheiro. Eles nunca cobram nenhuma taxa inicial ou oculta. Não custa absolutamente nada descobrir quanto você pode economizar. O cliente médio economiza mais de $800 por mês. E se você começar hoje, poderá atrasar 2 dos seus pagamentos de hipoteca. Então, ligue para 800-795-210. Novamente, 800-795-210. Ok. Referente ao versículo do Apocalipse sobre a sinagoga de Satanás. Estou muito familiarizado com isso. E achei que fiz um ótimo trabalho ao identificar exatamente ao que estávamos nos referindo, especialmente em relação ao caso Léo Frank. E é assim que você sabe que está chegando perto disso. Quando você fala sobre, sabe, esse culto satânico literal que se converteu à fé católica, e eles têm se escondido e fingido que são judeus, fingido que são católicos e cometendo atos de pedofilia e assassinato e essas coisas, e você conta isso ao público e acaba sendo inundado pelas notícias, todos esses jornalistas escrevendo besteiras sobre você, te chamando de antissemita, realmente só para, como temos falado, obscurecer a verdade. Esse é o objetivo da propaganda. De muitas maneiras, não é apenas mentir. Elon Musk, na verdade, tweetou isso hoje de manhã. Não é apenas mentir, mas é para obscurecer a verdade. Porque, você sabe, a maioria das pessoas está muito conectada à Matrix. Elas acreditam que tudo o que leem é real. Elas não vão procurar uma fonte primária. É por isso que as pessoas assistindo a este podcast ficam. Do que você está falando? Kant não tem culpado nada nos judeus. É meio que o oposto do que ela está dizendo, que esses não são judeus de verdade. Eles estão usando isso para que as pessoas, judeus de verdade, continuem defendendo eles, sem perceber que algo muito sinistro está acontecendo. E se você não consegue olhar objetivamente para o caso Léo Frank e chamar aquele homem de um assassino perturbado, psicopata e pedófilo que foi o que ele era, é e morreu sendo, então você está muito submerso na Matrix. É isso que eu vou dizer. Essa pessoa, Joe Arn, escreve: "Obrigado por contribuir de forma tão positiva para a minha vida. Comecei a assistir menos YouTube e a ler mais a Bíblia. Fico muito feliz em ouvir isso. E todas as respostas estão lá. Na verdade, acho que compartilhei algumas passagens bíblicas no meu X-Feed hoje porque me senti muito inspirado por elas, apenas lembrando o que estamos enfrentando e, no fim das contas, por quem estamos lutando, sem realmente me importar com o que a mídia diz." Sierra escreve: "Eu comprei Hollywood Babylon. Aprendi história de verdade com você. Você acha que está sendo cometido um genocídio porque Washington está se preparando para uma guerra com a China? Eu realmente não sei se essas coisas estão conectadas, mas sinto muito que tudo está nos preparando para a Terceira Guerra Mundial. Não há dúvida quanto a isso. E o motivo pelo qual eles querem tanto a Terceira Guerra Mundial é porque as pessoas contra quem estamos lutando, e novamente remetendo à Bíblia como esses principados que atuam nas trevas, que são meio que a mão por trás de tudo que está manobrando, o que acontece na nossa sociedade no fundo, eles não têm a força do Criador dentro deles. Eles adoram o diabo. Então, se você adora o diabo, você não tem a força criativa dentro de si. Então eles precisam roubar, precisam mentir, precisam trapacear e precisam obscurecer para conseguir avançar. Eles não podem simplesmente criar algo e ter sucesso. Eles precisam mentir para ter sucesso, roubar, manipular e enganar para conseguir ser bem-sucedidos. E então, eventualmente, o que acontece é que eles precisam exigir um reset. Eles precisam de um reset global porque estão percebendo que, ok, as pessoas que têm essa força criativa estão prosperando na vida. Então, o que precisamos fazer é criar uma guerra mundial, porque isso nos permite simplesmente roubar e resetar todo o campo de jogo. Esse é o meu ponto de vista. Eu adoraria saber o que você pensa sobre isso. Up North Society escreveu isso. Isso é o que eu prometi para você no chat? Sim, sou realmente eu quem responderia. Eles escrevem: "Candace, por favor, pesquise mais sobre Andrew Tate. Ele admitiu em vídeo como usou cam girls para enganar homens e sair com garotas de 16 anos. Ele admitiu isso. Não sou eu que estou dizendo. Que não existem, eu já vi esses vídeos antigos dele e do irmão que todo mundo menciona. O ponto que você está perdendo é que ele não está sendo processado por enganar homens ou namorar garotas de 16 anos. Esse é o ponto que estou tentando te mostrar. Então, se alguém diz algo na internet, seja um lutador do UFC, e está tentando ser engraçado, ou tentando conseguir visualizações e ser polêmico,
Isso não significa nada em relação ao que está acontecendo no tribunal. E em relação ao que ele estava sendo processado, era por tráfico sexual de pessoas envolvendo 4 indivíduos. E 3 deles desistiram e um está sendo processado por difamação na Flórida. Então não podemos simplesmente dizer, porque eu não gosto disso. Essa pessoa disse diante das câmeras que enganou homens por meio de serviços de webcam, que eu fico feliz que ele seja preso por tráfico sexual de pessoas. E acho que é isso que eu continuo tentando comunicar para as pessoas. E, novamente, as pessoas continuam caindo na armadilha de, ok, mas essa pessoa disse coisas ruins ou essa pessoa esteve envolvida na indústria pornô. No entanto, muitos anos atrás, esse não é o jeito certo de pensarmos. Um sistema de justiça não pode funcionar assim. Isso não é nada justo. Na verdade, isso é como pedir por justiça social. Certo. Tipo, fiquei chateado com esse vídeo que vi. Então, processe-o por qualquer coisa. E foi isso que vimos e acabamos de observar com Trump. Certo. Eles só o queriam para qualquer coisa. E eles acabaram sendo processados mesmo todos nós sabendo disso. Muito do que eles estavam fazendo e das coisas que eles estavam desenterrando estavam apenas sendo feitas. Porque eles queriam destruir esse homem por razões políticas. Nada de novo, Under the Sun escreve: você viu o PBD com o Tarzansky da Polônia sobre imigração? E por que Israel é obcecado em fazer com que a Europa e os EUA aceitem imigrantes ilimitados, exceto eles mesmos? Barbara Spector tem uma opinião preocupante sobre isso. Sabe, eu realmente acho bastante irônico que um país que praticamente só quer dizer que é etnocêntrico, tipo nós, este é um lar para pessoas de descendência judaica. E tá perfeitamente ok para eles que nós tenhamos que aceitar imigração em nome deles. Isso é algo que eu acredito ser problemático. Eu não assisti ao PBD e Tarzansky falando sobre imigração, então não posso comentar sobre isso de forma alguma. Mas eu sei que isso sempre acontece em situações de guerra, onde parece que a sociedade ocidental tem que receber um monte de imigrantes e oferecer um lar para eles. E isso não é benéfico para nós de forma alguma. Esta pessoa escreve: esta é a Wargamer Candace. Você não sabe se já viu isso? Os Gripers estão atacando Dave Smith por um suposto privilégio judaico, por ele falar sobre Israel e não ser cancelado ou sequer banido por isso. Deixe-me dizer isso de forma bem clara. Eu absolutamente adoro o Dave Smith. Ele é um ser humano fantástico. Quero fazer uma série inteira com ele. Não vi que ele estava sendo atacado, mas posso dizer que sou basicamente seu maior fã. Aprendi muito com ele. Tenho muito mais que quero aprender com ele. Acho que ele é incrivelmente corajoso por assumir uma posição que faz com que ele tenha que lutar contra a mídia todos os dias, porque o chamam de judeu que odeia a si mesmo. Então, se ele está se aproveitando do seu privilégio, não entendo como isso acontece. Continuo sendo fã de Dave Smith até que ele faça algo completamente ridículo, eu acho. Mas, no momento, eu simplesmente acho que ele é ótimo. Apenas Dave Smith por todo lado. VT escreve: todos que dizem a verdade são levados ao tribunal ou têm queixas contra eles. Frescos e em forma, Trump, Alex, etc., de Candace Tate. Jeito fácil de nos calar. Sim. E o processo é a dor. A ideia é tipo, vamos te manter no tribunal para sempre. E você vai acabar enlouquecendo porque está lutando tanto contra a gente e vai se distrair ou vai à falência. Acho que é exatamente sobre isso. O processo é o que deve ser doloroso, independentemente de você ganhar no final ou não. Não importa pra eles porque eles acham que você vai desistir antes ou que não vai conseguir lutar com eles e vai simplesmente embora. Que é o que eu acho que muitas pessoas querem. Jossie Sut escreve: Candace está definitivamente jogando um jogo perigoso. Então como eles podem atacá-la financeiramente? E rapazes e moças, vamos apoiá-la de qualquer forma que pudermos no local. Candace, você é incrível. Eu só quero agradecer muito a vocês porque esta provavelmente foi uma das semanas mais loucas em termos de quantos ataques eu recebi. Mas também, estranhamente, como eu disse pra vocês ontem, uma das semanas em que também tivemos um aumento de apoiadores ao redor do mundo. E isso porque muitas pessoas estão saindo da Matrix. Muita gente está reconhecendo que estamos sendo atacados simplesmente por falar a verdade. Muita gente está percebendo que eles simplesmente estão mentindo sobre mim e eles mentem como se fosse um distúrbio genético. Eu realmente acredito que a mídia procura pessoas com um distúrbio genético que conseguem mentir e não sentem nada. Eles difamam, caluniam e tentam arruinar a vida das pessoas sem sentir nada. Do que a Raquel está sofrendo. Onde você vai ao FBI porque recebeu uma pizza e tenta convencer o público de que recebeu uma pizza por causa da Candace Owens? Isso é um problema de saúde mental. Sabe o que quero dizer? Mas é um desvario. É quase uma obsessão. Com querer arruinar alguém simplesmente porque essa pessoa não concorda com você. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando você faz esse tipo de coisa, isso não vai fazer as pessoas mudarem para o seu lado.
E então, obrigado a todos vocês. Aliás, esgotamos nossos copos Don't Care, Built Different Stand Disc e acabamos de colocá-los de volta no site. Hoje, acho que faz cerca de 1 hora. Então sim, estamos repondo o site Don't Care, Built Different. E isso é graças a todos vocês por continuarem assistindo ao programa e continuarem me apoiando. E eu sou eternamente grato. Eu vou dizer em todo episódio o quanto sou grato a vocês. Eu não conseguiria fazer isso sem vocês. A gente se vê amanhã.